E nesse segundo capítulo nós vamos ver a nossa ancestralidade que vem se transformando dentro da nossa identidade. A nossa identidade é uma identidade mutante. Aí você pensa, puxa, mas como é que é isso? Na visão do taoísmo, nós podemos dividir a nossa estrutura energética e espiritual em 3 níveis. É chamado princípio, ou também chamado de essência, manifestação e aparência. Como é que é isso na prática? Como é que a gente vai aplicar isso a partir de agora? A nossa essência corresponde à nossa força, ao nosso sonho e principalmente ao nosso potencial. O que nós fazemos com extrema facilidade. E aquilo que é natural, um talento nato dentro da nossa história. Você pode então perceber quando você caminha pela vida, as pessoas que aparecem para você, elas extraem, elas puxam de você um determinado tema. Observe então quais são os temas que naturalmente aparecem para você e principalmente os temas que instigam a sua caminhada. Você se interessa por eles. Você observa que às vezes as pessoas chegam até você, vou dar um exemplo de um sacerdote taoísta, as pessoas chegam perto de um sacerdote para buscar uma orientação. Então você pode entender que a natureza do sacerdote é também a de um orientador. Se não fosse, se a natureza do orientador não estivesse naquela pessoa, talvez essa pessoa, como sacerdote, não teria uma função completa. Por quê? Porque aquela função ela veio por causa da sua natureza. Então você junta a expressão da pessoa, que no caso, nesse exemplo, é como ser um sacerdote, junto da natureza da pessoa. Então, se você juntar a natureza da pessoa com a realidade que ela foi construindo, ela vai ver que tudo que ela faz, que corresponde à nossa primeira ancestralidade, tudo que ela faz corresponde à natureza dela. E às vezes a pessoa pode ter, por consequência, pessoas que procuram ela não apenas para buscar orientação, mas às vezes para buscar uma cura emocional, uma cura da mente e do coração. E talvez essas pessoas, por consequência, possam vir se tornar psicólogos ou pessoas que trabalham o esclarecimento do caminho daquela pessoa. Até um consultor de oráculos pode fazer isso. Essa é a natureza da pessoa. Então nós temos várias naturezas, várias essências, onde algumas pessoas procuram encontrar e resolver problemas. Encontra um problema e para ele, nossa, é um desafio, ele adora problema e começa a resolver aquilo. Para ele é fácil, que para outros é impossível, até se torna um problema. Para alguns é chamado de problema, para ele é chamado de desafio. É o que instiga o coração, a alma daquele corpo. Essa é a primeira natureza. A segunda seria a de servir, de ajudar, de pegar o sonho do outro, transformar no seu próprio sonho e caminhar junto com aquela pessoa até a sua realização. São pessoas que parecem estarem prontas para servir. E o servir seria um segundo talento, um segundo dom, uma segunda vocação. Você não precisa ter todos. O terceiro é a capacidade de ação e movimento. É aquela pessoa que, quando chega, você já sabe que o problema vai ser resolvido. Ela vai executar, ela vai fazer as coisas acontecerem, vai tirar aquele sonho do papel e vai transformar em realidade. É ela que vai construir a sua festa, preparar o seu ambiente, vai te ajudar bastante na caminhada. Ação e movimento. A próxima natureza pode ser vista como a natureza contemplativa e principalmente filosófica, daquela que vai pensar, que vai escrever, que vai trazer para você uma outra forma de compreender aquela situação. Essa força é uma força, um talento que corresponde a algumas almas. Então, se você tiver a sorte de encontrar uma alma que filosofe, que escreva, que seja como um professor, um poeta, que veja a vida com poesia, com beleza, com arte e converte aquilo na sua realidade, o seu merecimento é incrível. Então, essa é a energia. Um outro talento é a natureza da sua liderança,
Algumas pessoas têm a liderança como energia nata. Então, essa força é a força principal. Onde ela chegar, ela já começa a liderar. Ela já começa a dar comandos claros e simples e rápidos. E sem questionamento as pessoas vão obedecer. Ninguém vai pensar, por que essa pessoa está mandando? Não, simplesmente vai obedecer. O timbre de voz, a postura, o olhar e principalmente a energia que ela emana, o campo energético dessa pessoa é genial. Ela vai trazer para a gente uma força de comando. Diferente de outra energia, outro talento, que é o talento das pessoas que organizam todos os locais, papéis, que tem uma seriedade muito grande, que vai separar o que é seu do que é do outro. Parece muito contador, advogado, mas é um perfil. É um perfil da pessoa, aonde ela estiver. Eu até brinco que se pegar essa pessoa, colocá-la numa ilha, ela vai organizar todos os cocos daquela ilha, tudo certinho, para não se perder. Essa pessoa tem por natureza esse hábito e esse comportamento. Isso é o talento dela. Outra alma pode ter o talento de construir, de materializar, são essas pessoas que constroem uma nação, que constroem um prédio, que fazem com que as coisas se transformem ao redor. A capacidade de crescer, de germinar, de materializar, vem delas. Outra é a força da comunicação. São pessoas que naturalmente falam. A força, a vocação, o dom dessa pessoa está na boca. Então essa pessoa, por consequência, ela pode rezar muito bem, ela pode dar boas palestras, ela fala com a alma dela fica depositada na boca e se expressa. E você pergunta, o que você vai falar? E aquela alma não sabe, ela simplesmente flui. Aliás, todas as naturezas têm um processo natural de fluidez. E aonde você estiver fluindo, ali está o talento da sua alma. E você pode pensar, não, mas eu tenho mais de um. Sim, nós temos todos os talentos, mas é como no empilhamento. Tem um que é mais forte, tem um que você se expressa melhor. Talvez aquele seja o seu processo nesse momento de transformação. E por último, o último talento da alma, última natureza, é a capacidade de embelezar, de ornamento, seja da própria pessoa, como um modelo de passarela, ou aquela pessoa que embeleza a sua casa, que embeleza a sua festa, que gera um ornamento, até quando pega um presente, o embrulho que ela faz, ela consegue fazer com total naturalidade. Então, o que às vezes é muito complicado para uma alma, para outra é extremamente fácil. Qual é a sua? Qual é a sua energia? Qual é a sua força principal? Observe a sua natureza. Por quê? Porque ela corresponde à sua ancestralidade. Talvez algumas pessoas acreditem que essa energia, que essa natureza veio de outras vidas. Tudo bem, mas que o certo é, nessa vida você tem essa natureza. Então qual é a sua natureza? Essa é a primeira parte, o primeiro princípio ou natureza, ou a sua naturalidade. A segunda etapa é a sua manifestação. Como que você vai pegar a sua natureza e colocar em prática? No exemplo daquele que eu falei de cura, a pessoa pode ter a força da cura nas mãos, então pode ser um excelente cirurgião, pode ser uma pessoa que faz uma cura à distância, pode ser uma pessoa que consegue operar com qualidade até mesmo à distância de um país para o outro, hoje em dia com tecnologia. Essa é a natureza da pessoa. A mesma forma, a força da cura poderia ser aquela que vai rezar. A força da oração, onde pega um pedaço de planta e começa a rezar aquela pessoa, é a natureza dela. Como você vai expressar a sua natureza, como que você vai expressar o seu dom? Sua alma, quando se expressa, ela se expressa por onde? Pela sua voz, pelas suas mãos, pelo seu corpo, pela sua mente, pela sua beleza, pela sua visão, de observar onde está o erro. Ela vem pela sua inteligência de perceber os desafios. Aonde a sua alma atua, onde ela se expressa melhor dentro do seu corpo. É ali que você vai construir
por consequência, a força da sua ancestralidade. Você vai pegar tudo que você é de verdade, que nasceu guardado dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro da sua força, e vai colocar em prática, vai expressar de verdade em você. Isso é que é o genial. E por último, vai ser a aparência, a forma como você vai entregar isso para a pessoa. E essa parte é muito importante, porque não basta ter talento, não basta ser talentoso, tem que ter uma boa entrega, tem que fazer com que a pessoa, ao receber, sinta o valor daquilo e perceba que só o fato de você ter passado pela vida dela transformou a vida dela. Isso que é o genial, essa é a entrega, a forma de entrega. Então, como que você vai passar essa força para ela? De que maneira você vai trabalhar essa energia? E você pode pensar, puxa, mas eu sequer sei do meu talento, quanto mais, ou do meu dom, quanto mais a maneira como eu vou entregar. Não se preocupe, porque essa parte corresponde, pelo menos na visão do taoísmo, corresponde ao que nós chamamos de expressão material dos seus sonhos. Expressão material do sonho significa quando você tem um talento. Vou dar um exemplo como de uma pessoa que tem o dom da palavra. Um exemplo. Essa pessoa ela vai ter o dom da palavra e desde pequeno ele recebe pessoas para dar conselhos. Essa energia ele vai expressar, esse é o talento, a essência, a manifestação. Como que essa pessoa vai manifestar? Quanto mais ela lê, quanto mais ela estuda, quanto mais ela aumenta o vocabulário, melhor ela consegue expressar. E às vezes essa pessoa pode até rezar, que também é uma maneira pela boca, um ritual, uma oração, uma prece, um mantra. Essa força vai ter uma força da verdade, uma força transformadora. Mas aí você pensa, então, tá bom, e como é a entrega disso? De que maneira aquilo vai ser recebido? A forma como as pessoas vão receber, se essa pessoa vai dar palestras, vai fazer uma oração, vai fazer uma prece para alguém, ela vai se expressar. Mas de que maneira? Aonde? As coisas acontecem. Então vem um princípio da naturalidade que diz, quando você segue a fluidez da alma, que é o seu talento, a sua natureza, a consequência disso é que essa fluidez vai te levar para o lugar certo. Você vai receber as pessoas exatas. Elas não chegam na hora errada. Ela não chega antes, ela não chega depois. Ela chega na hora exata. E chegando na hora exata, no local certo. E talvez você vá mudando de local, talvez a sua vida vá peregrinando, vá se transformando. E você pensa, puxa, o que está mudando? Está mudando a sua energia. E se antes, por exemplo, você, como aquela pessoa que fala, ela falava de forma presencial, hoje pode estar falando online. Ela pode estar falando através dos livros, ela pode estar falando através de podcast. Não importa. O importante é a forma como aquele talento vai se materializar para as pessoas, como elas vão receber. Não se preocupe. O mundo, o tal, se encarrega disso. O que você precisa fazer nesse exato momento é perceber qual é a sua ancestralidade, o seu dom, a sua natureza, a sua vocação, a sua habilidade, que vem de nascimento, onde você não aprendeu com ninguém. Da mesma maneira, você às vezes não consegue ensinar para ninguém. Mesmo que ensine, vai sair de uma outra forma, porque ela é exclusiva, ela é sua. Então observe a sua natureza e comece a expressar. Há muitos anos atrás, eu encontrei um professor e eu falei para ele, puxa, eu estou pensando em expandir tudo sobre espiritualidade, eu não sei como fazer. E ele falou, mas você não precisa saber como fazer, o que você precisa apenas é fazer. Eu falei, mas como fazer? Aí ele falou, você tem, aí veio o termo principal, que agora eu passo adiante, você tem que rasgar a cabeça, não é nem abrir a cabeça, você tem que rasgar a sua cabeça e apenas expressar. A pessoa apareceu, ela exige de você qual natureza, qual talento. Ofereça. Ofereça e deixe acontecer. Talvez seja temporário,
mas essa pessoa vai ser como numa corrente, elo por elo, essa pessoa vai trazer a outra pessoa, que vai recomendar uma terceira pessoa, que vai chegar no local exato que você precisa estar, com as pessoas que precisam receber aquilo que você tem para oferecer. Aí, mais uma vez, eu perguntei para ele, e o que eu tenho para oferecer? Já esperando uma resposta transcendental, sobrenatural, e a resposta dele foi, quando eu perguntei, e o que eu tenho para oferecer? Ele falou, você, simplesmente você, essa alma que habita esse corpo. Aí eu falei, mas e aí, o que eu preciso oferecer para eles? Simplesmente você, vá lá e seja. Ele não disse faça, vá lá e faça, ele disse vá lá e seja. Então fica dando continuidade nessa corrente ininterrupta que nós chamamos de linhagem, que essa força ancestral agora é passada para você que está me assistindo. Vá lá e seja. Vá lá, não é faça, vá lá e seja. Ao ser, você por consequência passa a ter. Ao ser, você vai saber exatamente como fazer, o que fazer. Apenas seja. Aí você pode pensar, como eu pensei na época, mas o que eu tenho que ser? Eu perguntei para ele, tá, simplesmente seja. Eu pensei, mas o que eu tenho que ser? Aí ele falou, sua alma. Expresse a alma. Ele falou, não fique preso às coisas do mundo, a convenções que prenderam você. Ele falou, isso tira o seu caminho ancestral. Isso faz com que você deixe de ser você e precise agora fazer alguma coisa. Você, para ter alguma coisa. Não se preocupe em ter, não se preocupe em fazer. Esses vão aparecer para você. Se preocupe em ser. Seja apenas. Eu falei, tá bom. E nesse momento eu deixei as coisas fluírem com naturalidade. E por consequência, tudo foi se abrindo. Lugares, pessoas, contatos. E assim a vida vai sendo naturalmente escrita, nós vamos caminhando, o caminho vai aparecendo conforme a nossa caminhada. Se você tiver medo de pisar, o chão não aparece. Então vá lá com confiança e com respeito, confiança e respeito, vá lá e se entregue. 2 ingredientes, na verdade 3 ingredientes importantes para a sua realização pessoal. Confiança, respeito, porque com esses 2 vai gerar o terceiro, entrega. Confiança, respeito e entrega. Confie. Confie talvez no seu mestre, confie na força espiritual, confie em você. Confie naquilo que você é. Confiança, respeito. Respeite a ancestralidade, respeite a sua linhagem, respeite a sua espiritualidade, simplesmente. Porque ao confiar e ao respeitar, você se sente você. E por consequência, você tem o terceiro, que é a entrega. Ao entregar-se, você se torna você. Então, como que você se torna, ou como que você expressa você? Confiança, respeito e entrega. Essa é a mensagem desse capítulo e a gente se vê no próximo. Espero que pratique, espero que reflita sobre isso e coloque em ação. Te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.